Estamos voltando com o terceiro bloco do nosso programa OAB em Foco. O tema hoje é homoafetividade. Estamos aqui com nossos convidados, Luciano Lima, da ONG Diversidade, Eveline Miranda, e a gente está falando aqui sobre o papel das instituições, dos colégios, falando sobre bullying, e nesse gancho eu queria perguntar como é que é a situação do profissional do homoafetivo, do transexual na nossa cidade, porque inclusive eu estou vindo de um congresso, até comentei com vocês, e eu ouvi uma palestra muito interessante de um grande escritório do Rio Grande do Sul, de uma advogada que não é homoafetiva, mas que é uma grande defensora da causa, uma jurista, e que ela tem um escritório que defende essa causa, e ela queria funcionários homoafetivos, transexuais, e ela abriu o RH dela para contratar esse tipo de funcionário. E ela, espantosamente, não conseguiu contratar nenhum, porque ninguém tinha qualificação. Ela fala assim, eu só encontro essas pessoas no meu cabeleireiro. Eles não têm estudo. E aí, o que acontece? São pessoas que são expulsas de casa, que não terminam o colégio porque sofrem bullying e acabam se prostituindo para se manter. E aí está aí o link que a sociedade confunde o homossexual, o homoafetivo, com a promiscuidade, com a prostituição. Mas é porque ninguém oferece uma outra alternativa. Então, como é que está a questão aqui, vamos falar em termos municipais, né? Da empregabilidade, da vida profissional então, dessas pessoas? Então, na nossa cidade não é diferente, porque a gente já sofre o preconceito e o bullying no colégio. Muitas das vezes os pais, o filho não tem a liberdade de falar com o pai sobre o que está acontecendo no colégio. Ele está na fase de descoberta. Aí ele acaba saindo do colégio por algum motivo, fazendo um outro trabalho qualquer, né? Até porque ele vai vendo que ele não tem o espaço. Então, automaticamente, esse menor não faz um curso técnico, não termina os seus estudos, então fica muito difícil. E quando não, o pai ou a mãe descobre que ele é ele gay ou uma lésbica e é posto para fora. Então, ainda é pior, porque aí você acaba indo morar de favor na casa de um amigo ou de uma amiga. Infelizmente, o LGBT não tem um espaço que possa abrigar esses menores, ou maiores, por algum motivo, por doença, seja lá qual for. Então, fica muito difícil. Então, você não vê hoje uma travesti que trabalhe em outro lugar que não seja salão de cabeleireiro, né? Ou até há pouco tempo aqui na Francisco Sá, nós tivemos uma que trabalhou numa loja de bolsa. Já tivemos uma que trabalhou aqui numa padaria. Eu tenho uma outra amiga que trabalha num hotel aqui próximo. Né? Então, quer dizer, mas assim, geralmente é escondido. Você vê que é tão isolado que é ele consegue pontuar. Né? Você tem 3 casos, olha que interessante. Que é um avanço, legal que tem esses casos, mas é uma coisa tão rara que você pontua, você sabe exatamente quem está onde. As pessoas acabam abandonando a vida acadêmica, né? Eles não estudam. Não, porque você chega num lugar. Nós tivemos aqui, teve um programa do governo federal que foi no bairro de Fátima, não está me faltando o nome. E tem uma grande amiga que estava à frente desse programa, que era um curso que dava um valor todo mês para essas crianças, para as pessoas. Então, o que ela fez? A Janaína. Ela conseguiu fazer o terceiro banheiro e cobrava que as travestis fizessem os cursos, se formassem, tivessem um diploma. Então, quando eu soube desse programa, eu tentava localizar a Janaína e não conseguia. Depois de um tempo eu consegui encontrar ela, parabenizei muito a ela pelo esforço que ela fez para manter. Se o problema é o banheiro, nós vamos fazer o terceiro banheiro. Certo. Se o problema é esse, a gente vai. Você tem que se manter para você receber essa bolsa auxílio, que dá um nome. E você está aqui, a gente está aqui para te ajudar, seja lá em qual for. Então, foi um grupo grande de meninas, que são as travestis, que conseguiram estar fazendo uns cursos se formando. Não avançaram muito, porque geralmente é hotelaria, essas coisas assim, então não conseguiram muita coisa. Mas assim, foi importante nessa hora esse programa existir na cidade e ter uma pessoa como ela e cobrar dessas pessoas e abrir o espaço. Se o seu problema é esse, a gente vai de resolver. Alguma forma. Isso. É isso que falta, boa vontade.
A palavra se chama boa vontade. Outro tema que eu acho muito importante a gente esclarecer, que é sempre um debate muito complicado e delicado, mas eu acho que, ao meu ver, é um tema delicado em qualquer seara, é a adoção. Eu acho que a adoção, tanto por heterossexuais quanto por afetivos, é um tema delicadíssimo em si, porque eu defendo que a aferição daquela família, toda aquela investigação que se faz para você dar uma criança em adoção, tem que ser feita, a minha defesa é a seguinte, com o mesmo critério. Sim. Não muda nada. Então não é porque é homoafetivo, porque existem pessoas heterossexuais de última, né, categoria, promíscuas. Inclusive a gente tem na mídia, né, desembargadoras, né, que maltrataram uma criança, né? Sim. Pessoas com uma renda altíssima. Quer dizer, a questão não é dinheiro, a questão não é cargo, a questão não é estudo, porque, né, uma desembargadora tem toda a bagagem intelectual, né, da melhor a gente não qualidade. Teve um caso de um psicólogo, então né, de um psiquiatra, então nunca passa por aí, né? Essa investigação tem que ser cuidadosíssima, muito específica, qualquer que seja a adoção. Sim. E eu ouço muito as pessoas falando, mas e o exemplo? Um casal homoafetivo, um exemplo. E eu rebato, até estava falando com você, falei assim, engraçado, todos os homoafetivos que eu conheço são filhos de uma família hétero. Quer dizer, então, eu não estou entendendo. Então, assim, como é que está a questão da adoção aqui em Teresópolis? A gente tem casos, como é que é isso? Casos. Eu quando houve a primeira parada aqui, eu tive a sorte de receber a secretária do Cláudio Nascimento, que é o coordenador da campanha Isso é Homofobia, e tinha acontecido essa união estável assim que o STF assinou sobre essa lei. Teve essa decisão, foi feita RH11. Então ela veio e falou assim, Luciano, é importante que nessa hora eu vejo que tem muita gente aqui na sua parada e você converse com essas pessoas e vamos fazer aqui na cidade. Eu vou te dar o apoio que for possível. Então, logo depois que eu fiz, eu vi no programa da OAB em Foco e vi aqui a Marisa, vi mais uns outros advogados que eu não lembro o nome, e tinha alguém representando a infância e a juventude. E falando muito bem do casal homoafetivo. Aí eu falei, gente, mas que bom, né? Aí na criação da comissão... A doutora Inês já tinha dado criança, já na época dela. Deve ter sido a equipe técnica dela, a Eliana Bayer, que é psicóloga, que faz justamente esse trabalho de investigação. E o dia que eu tive a oportunidade de encontrar com a pessoa que estava aqui na OAB, eu pedi um minutinho da atenção dela e parabenizei ela, porque ela está vindo aqui e está defendendo. E ela falou assim, qual o seu nome? Aí eu falei, me apresentei a ela, ela falou assim, olha só, Luciano, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Quando o LGBT chega lá procurando uma criança para adoção, para saber o que tem que ser feito, ele, em momento nenhum, ele escolhe a cor dos olhos, a cor da criança, a idade. Ele chegou lá, ele se identificou com uma criança, ele fala assim, doutora, vamos começar a trabalhar com essa possibilidade de eu estar levando essa criança para ficar comigo, para adoção. Olha que avanço, né? A gente consegue fazer união estável, a infância e a juventude já tinha essa abertura, já reconhecia casais do mesmo sexo e tinha essa facilidade para fazer adoção. Quer dizer, o nosso trabalho vem dando certo. Às vezes a gente fala aqui um pouquinho, eu ando um pouco ali, eu ando um pouco aqui, venho trazendo novidade para a cidade, participo de outros congressos e você vai vendo que o nosso trabalho dá certo. Às vezes não tão rápido quanto a gente quer, mas quando a gente encontra uma pessoa que aparentemente é hétero, né, que defende a sua causa, como a Comissão do Direito Homoafetivo de Teresópolis. A gente foi até criticado por isso. A gente recebeu até um e-mail assim, mas você é hétero, o que você está defendendo? Assim, não, eu não sou hétero, eu sou hétero, mas isso não me resume. Eu sou uma advogada que defende a lei, né? Então, e isso é um absurdo. Por que querem, né? Porque não adianta eu, Luciano, ficar aqui, eu sou gay, porque, sabe? Mas aí quando você vê a doutora falando sobre a OAB, a doutora Eveline também, né? Tá defendendo a nossa causa, a gente se sente, assim,
um avanço assim, muito grande para a gente. Porque um gay ou uma lésbica falar sobre os seus direitos é uma coisa. Agora, quando você tem amigos e amigas e pessoas que entendem que é importante estar defendendo essa causa, que seja profissional, ou por amizade, ou seja lá de que forma for, quer dizer, isso já é um avanço para a gente. Essa é a ideologia. Ainda falando sobre a parte de adoção, isso que você falou da questão da escolha e tal, eu tive a oportunidade de conhecer casais homoafetivos que adotaram, e realmente isso acontece. Inclusive, estatisticamente, as crianças, que é horrível falar assim, mas residuais, né, que os casais héteros não querem, porque não tem olho azul, não são meninas, não tem de 0 a 6 meses. Inclusive as crianças doentes, com síndrome de Down, com AIDS, que constituem também minorias. São abraçadas assim pelos casais homoafetivos, com amor. E tem uma coisa que você, como psicanalista, vai poder me ajudar a explicar. Eu não gosto de ouvir isso. Eu ouço assim, quando fala assim, mas é muito melhor do que ficar num abrigo. Eu tenho horror a isso, porque parece uma escolha trágica. É melhor ser adotada por um homoafetivo do que ficar num abrigo. Como assim? É como se fosse o resto, né? Olha, pra ficar num abrigo, não vai, fica com isso mesmo. Eu queria que você comentasse isso, porque assim, eu tenho um irmão adotivo, meus pais são hétero, eu sou hétero, mas assim, esse comentário sempre me bateu muito mal. Porque assim, qual seria a opção dessa criança? Não é isso. Não se trata disso, né? Não se trata de ter, não interessa se é pai e mãe ou pai e pai, se trata de ter uma família. Exatamente. Se trata de ter amor, um núcleo familiar que vai muito além disso, né? De ter um colo quando precisar, de ter alguém que te dê a mão na hora que você... Isso é uma família. Exato. Né? Então... E a gente lida com esses dois eixos, né? Por um lado, você escuta... Né? Não, mas não, casais homoafetivos adotando criança não, porque vai influenciar. A primeira pergunta é, vai influenciar com o quê? Isso que eu não consigo entender. De que influência se está falando? Eu não tenho esse entendimento do que se quer dizer com isso mesmo. Né? E tem esse outro lado disso aí que você está falando. Não, é melhor ser adotado por um casal, né, homoafetivo. É como se fosse assim, é melhor você ser adotado numa situação menor, numa situação menos privilegiada. É isso que está incutido aí nessa frase, né? Nessa afirmação. É uma forma de levar o problema que está lá dentro do abrigo para dentro da casa do casal homoafetivo. Até que para isso serve, né? Fica uma coisa assim, diminuindo mesmo, né? Como se fosse uma categoria menor, uma família menor. É uma adoção com o mesmo valor de qualquer adoção, né? É uma adoção que tem que... Os valores que têm que ser passados para essa criança, que são... auferidos em todo o processo antes de se permitir essa adoção, são os valores iguais a que um casal heterossexual que tem que passar, né? São valores de dignidade, de moralidade. Por que um casal homoafetivo não pode ter moral, bons costumes, dignidade, seriedade? Eu não... É porque isso é como a gente falou anteriormente, né? É histórico mesmo, né? Se você não está dentro daquele padrão estabelecido, né? Pela ordem, né? Então você está à margem, você é marginal, né? Como os leprosos, como os loucos foram num dado momento, como, né, que eu nem gosto dessa palavra loucos porque ela é tão relativa, mas enfim, né, você teve um momento em que uma mocinha que aos 16 anos de idade tem uma gravidez fora do casamento. Aliás, os hospitais psiquiátricos, eles abrigavam, não era quem tinha problemas psiquiátricos. Quando a gente lê aí sobre a história da loucura, os hospitais psiquiátricos, eles abraçavam, eles recebiam tudo que estava fora, tudo que estava à margem.
né? Quando você tinha um personagem muito contemplativo e tal, que ele não era, ele não trabalhava como as outras pessoas, ele não tinha um meio de produção comum a todos, ele podia ser jogado para um hospital psiquiátrico. Então, assim, você fala daquilo que é marginalizado, né? De como as pessoas olham para aquilo que está fora de um padrão. Saiu do padrão. Saiu do padrão. Hoje não tem os hospitais psiquiátricos, assim, com essa configuração. De qualquer jeito. Inclusive tem uma decisão assim novíssima, que é uma coisa que não era permitida também, sobre adoção, não sei se vocês viram, que um juiz deu em adoção um irmão para 2 irmãos. Um irmão mais velho é o pai e a irmã mais velha é a mãe. Também é uma coisa assim inédita. Quer dizer, eles estão constituindo uma família, o pai é um irmão e a mãe é uma irmã. Então também é uma coisa inédita, assim, e é uma família. Com certeza. Então vamos agora dar um intervalinho e a gente está indo para o 4º bloco do nosso OAB em Foco.